começando, né, tradicionalmente, eu sempre mostro esse slide, que é o nosso programa, né, só para a gente se situar onde estamos, né? Então, a gente está no módulo 1, conversando sobre poluição ambiental. A atividade que eu postei para vocês é ainda de poluição ambiental. A gente tem mais uma atividade dentro desse módulo. Depois, as outras já começam a discutir a parte de recursos hídricos, tratamento de efluentes, resíduos sólidos e gestão ambiental. E nas aulas síncronas, que são essas que a gente está tendo agora, nós vamos ficar no tópico 1 e no tópico 2, que é a parte de poluição ambiental e poluição do ar. Bom, como a gente estava falando na aula passada, nós estamos aqui, dentro de poluição ambiental, a gente está discutindo impacto ambiental, né? E aí, a gente terminou a aula passada, né, falando, passamos por essas charges, né, explicamos o conceito de biosfera, a parte de balanço energético do planeta Terra, definição de ecossistema, né, nos definimos lá dentro da cadeia alimentar como consumidores, né, que dependem dos produtores e dos decompositores, e falamos também sobre os ciclos de matéria dentro da nossa biosfera, né, ciclo hídrico, ciclo de enxofre, ciclo de carbono, mas tem vários outros, como ciclo de fósforo, ciclo de nitrogênio, que são esses bastante importantes para a vida no planeta. E aí a gente chegou a falar do nosso impacto ambiental, essa é a definição da resolução, do artigo 1º da resolução do CONAMA, né, onde, a grosso modo, a gente define impacto ambiental como sendo os impactos relacionados diretamente com qualquer perturbação dessa biosfera, seja relacionada à saúde, seja relacionada à biota, às questões sociais, às questões econômicas. E aí nós começamos a falar sobre impactos ambientais. Bom, discutimos um pouco, né, sobre as escalas, né, dos impactos ambientais, na verdade, né, e quanto ao nível, né, de impacto ou a amplitude do impacto. Enquanto eu tinha dado até o exemplo lá da Chocolates Garoto, por exemplo, com aquele cheiro de chocolate que pode causar algum impacto, né, aos habitantes muito próximos ali da região, a gente pode também ter uma chaminé de um restaurante que está soltando alguns gases poluentes e impactam ali na região, ou imagine um curtume ou uma granja que são responsáveis por compostos odorantes, então algo que tem um impacto local. A gente pode crescer um pouco e vir para impacto urbano, né? Ou ainda o impacto regional. O exemplo mais interessante do impacto regional é quando você tem poluentes sendo emitidos numa fonte e eles são capazes de se propagar por longas distâncias, né? Causando um exemplo bastante comum disso. A gente, na verdade, são dois exemplos bastante interessantes. Um aqui no Brasil, onde as termoelétricas no sul do país estavam elas emitem termoelétrica que queima carvão. Ela tem o carvão, de maneira geral, ele tem um teor de enxofre razoavelmente elevado. E aí, quando você emite o carvão, desculpa, quando você queima o carvão, você acaba emitindo óxidos de enxofre. Esse óxido de enxofre na atmosfera, quando eles entram em contato com a água, eles vão gerar ácido sulfúrico e aí você acaba tendo chuva ácida, né? Então, você tem uma emissão num país que pode causar uma chuva ácida em outro país. Isso aconteceu no sul do Brasil, também aconteceu de maneira muito frequente no norte dos Estados Unidos e no Canadá, tanto que naquela região eles tiveram uma série de regulamentações quanto ao processo de dessulfuração, para evitar justamente a emissão desses óxidos de nitrogênio, mas os problemas, vamos dizer assim, mais sérios, eles estão em escala global, que são aqueles problemas que estão sendo afetados, que são tão poluentes ou tão agressivos que podem afetar todo o mundo, né? Posso dar alguns exemplos, né? Desde uma erupção de um vulcão, aí já não é um impacto ambiental de uma fonte antropogênica, né? É uma fonte natural, mas, por exemplo, você tem o caso lá do acidente de Chernobyl, que lançou radionuclídeos na atmosfera, uma ampla profusão de radionuclídeos, e esses radionuclídeos deram a volta, chegaram até a América, né? Mas hoje a gente está bastante falando muito, né, sobre o problema que a gente abordou, discutiu na aula passada como exemplo de estudo de impacto ambiental, que era justamente o nosso papel aqui quanto à produção de energia, a nossa forma primordial de obtenção de energia está atrapalhando de maneira bastante significativa o ciclo de carbono. Porque enquanto a gente tem o lado
natural do ciclo de carbono, não é? Que é justamente a fotossíntese, respiração, decomposição dos organismos por micro-organismos, né? A gente introduziu uma nova parte, uma nova sequência aqui nesse ciclo, que a gente tira carbono das profundezas da Terra e queima, aumentando as concentrações de carbono na atmosfera, e aí a gente tem um potencial efeito estufa. E aí a gente terminou a aula de ontem não, da semana passada, dando justamente esse exemplo das mudanças climáticas e como esse é um impacto ambiental de escala global. Enquanto esse exemplo de mudanças climáticas relacionado às emissões de efeito estufa, né, de gases de efeito estufa, eles são problemáticos e não têm, vamos dizer assim, uma solução já definida. Por quê? Porque a gente tem a nossa matriz energética, ela olha só, quase que 80% dependente de combustíveis fósseis. Né? Só lembrando, né, eu estou falando aqui de total energy consumption, ou seja, energia final consumida. Então, eu não estou falando só aqui de geração de energia elétrica. Aqui tem uma parcela significativa de energia relacionada à nossa matriz de transporte. E quase que a totalidade da nossa matriz de transporte hoje é baseada em combustíveis fósseis. Então, eu tenho um grande desafio tecnológico. Como eu vou resolver esse problema? Né? E aí, o que a gente conversou na aula passada é como essa alteração, né, relacionada ao aumento das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera está afetando efetivamente o nosso clima, né, causando efetivamente um aquecimento. E aí, mostramos as projeções. Né? E aí a gente terminou a aula mostrando exemplos aqui para o Espírito Santo, né? E os exemplos do Espírito Santo não eram muito, vamos dizer assim, animadores, né? A gente ficava, a conclusão geral é que a média das chuvas para o Espírito Santo ia diminuir, né? Mas isso acontece como uma região, não só no Espírito Santo, mas toda a região sudeste, grande parte do Brasil, era isso que ia acontecer. Mas a gente tem um outro efeito que é até um pouco pior do que só a diminuição das chuvas, né? A gente tem um efeito que é relacionado à intensificação das chuvas, né? Ou seja, na média, chove menos. Mas quando chove, as chuvas são mais intensas, né? Esse momento de aumento das tempestades, né? Então, as chuvas são mais intensas. Tanto as chuvas de um dia, quanto as chuvas de 5 dias, aquelas que levam aos deslizamentos de encosta, por exemplo. Né? Então, a gente tem uma concentração da chuva. E a gente terminou com esse gráfico aqui, que é o número de dias secos consecutivos. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um aumento também dos períodos de estiagem, não é isso? Então, do lado de cá, a gente vê o histórico do Espírito Santo, não é isso? Então, a gente está observando aqui a média histórica, né? Onde a gente vê aqui no norte do Espírito Santo, períodos aqui de 40 dias sem chuva, né, quase 50 dias sem chuva, e o que a gente vê é que, mesmo no cenário mais otimista, eu ainda poderia ter para o norte do estado aumentos desses períodos de 30 ou 40 dias a mais. Já é esperado para 2050 um aumento de 30 dias. Então, quer dizer, eu vou somar nesses 40 dias de estiagem mais 30 dias de estiagem. Isso se eu tivesse, lembra aqui do RCP 4.5, que era o cenário mais favorável, vamos dizer assim, né? Agora, se eu fosse para o cenário mais pessimista, que é o RCP 8.5, eu tenho um aumento até de 50 dias já de estiagem em 2050, e se eu falar em 2080, eu tenho um aumento até de 70 dias. Quer dizer, eu vou somar aos atuais 40 outros 70. E aí seria aquela discussão que eu poderia ter efetivamente transformar o norte do estado do Espírito Santo no semiárido, né? Especialmente o semiárido nordestino, que é um grande problema. Mas esse é um exemplo de impacto ambiental que a gente ainda tem um desafio tecnológico para resolver, né? Então, provavelmente, ao longo da vida profissional de vocês vão lidar com esse desafio, seja trabalhando do ponto de vista de solução, como, por exemplo, como reduzir as emissões de carbono, né? Captura de carbono, por exemplo, mitigação contra as florestas, áreas verdes, ou até mesmo trabalhando na área de mitigação e adaptação.
Bom, grande parte de vocês aqui são engenheiros civis, né, que estão nessa turma, né? Vocês vão ter um bocado de trabalho com isso, né, de elevação do nível do mar, adaptação a chuvas mais intensas, adaptação a períodos de estiagem mais longos. Então, a gente fala aí em construção de barragens para aproveitar, e reservatórios para aproveitar aquelas enxurradas mais intensas e, ao mesmo tempo, proteger das enchentes, né? A gente também fala aqui de trabalhar com a drenagem urbana de maneira mais adequada, trabalhar com a impermeabilização, evitar a impermeabilização do solo. Então, a gente tem um grande trabalho de adaptação para ser feito, porque estão vendo aqui, né, que a gente já está lidando com, mesmo no cenário mais otimista, a gente já está lidando com uma mudança significativa. E nós, enquanto humanidade, temos que trabalhar para evitar que a gente chegue nesse cenário mais pessimista. Bom, mas esse é um caso, né, onde a gente não tem ainda a solução, né? Então, é um problema em aberto, é um problema que a humanidade está enfrentando. E aí eu queria mostrar o exemplo 2, que também é um exemplo de impacto de escala global, mas ele já é um exemplo de sucesso. Enquanto o exemplo 1 ainda é um problema em aberto, a gente ainda está buscando alternativas, a gente já tem algumas alternativas tecnológicas de geração de energia mais limpa, né, de captura de carbono, mas elas ainda precisam ficar mais economicamente viáveis. Ou o problema precisa ficar mais sério e a humanidade precisa perceber que a gente precisa gastar mais dinheiro com isso. Os últimos vídeos que eu incluí na atividade para vocês, que eu coloquei já lá no Google Classroom, eles são relacionados a isso, né? Então, a gente já começa a ver alternativas tecnológicas e já começa a falar um pouco de dinheiro, né? Alguns países que têm taxas de emissão de carbono, então você paga para emitir carbono. Isso faz com que as tecnologias verdes, né, ou as tecnologias que não emitem carbono, elas se tornem mais atrativas. Então, você passar a gerar energia eólica, por exemplo, pode ser uma forma de você tornar o seu produto mais barato. A gente vai tocar nesse assunto quando a gente começar a falar sobre meio ambiente e desenvolvimento. Mas agora vamos falar um pouquinho, enquanto aquele exemplo ainda é um problema em aberto, o exemplo número 1, que é mudanças climáticas, a gente pode discutir e falar sobre a destruição da camada de ozônio, que, na verdade, já é um problema, vamos dizer assim, resolvido ou em solução, encaminhado, né? A maioria de vocês não estava vivo, não tinha nascido ainda, né, quando o problema da destruição da camada de ozônio começou, mas ele foi detectado lá pela década de 80. E o que a gente percebeu? O que os cientistas perceberam? Que a camada de ozônio que existe numa altura de entre 30 e 50 quilômetros de altura e nos protege da radiação solar, da radiação ultravioleta, ela estava desaparecendo. E eu tinha um buraco enorme na camada de ozônio, principalmente na Antártica. Esse gráfico aqui mostra isso, tá? Esse Dobson Units, na verdade, é o quê? É a integral da concentração de ozônio, nos limites de integração são a superfície até o final da atmosfera. Então, é uma somatória, né? É a coluna de ozônio que eu tenho sobre as nossas cabeças. Quanto menor o valor, estão vendo para cá, né? O que vai acontecer é o quê? Eu tenho menos ozônio, a integral é menor. Quanto maior o valor, mais ozônio eu tenho. Então, se a gente observar quanto de ozônio eu tenho aqui nos trópicos, né? A concentração já está aqui por volta de 300, 340, né? E o buraco da camada de ozônio na Antártica, né, ele começa aqui na década de, tá vendo, em 1980, onde eu tinha uma redução para 220, mas ele chega no comecinho aqui, no final da década de 80, ele já chega a apresentar alguns pontos próximos de 100, 140, 110, e aí, com isso, eu tenho muito mais radiação solar naquela região. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse problema e aí como a humanidade conseguiu resolver esse problema e aí talvez a gente possa fazer um paralelo com outros impactos ambientais, tá? Então, primeiro falando sobre a importância da formação importância e a formação do ozônio lá na estratosfera. Bom, esse é o comprimento de onda
da radiação solar incidente, né? Na verdade, não só da radiação solar incidente, né? De tudo que se emite radiação, né? Eu tinha falado na aula passada para vocês, quando a gente está falando de radiação, eu vou ter a minha emissão de energia, ela é proporcional à temperatura, à quarta potência, né? Então, eu vou ter uma temperatura, quanto maior a minha temperatura, né? Eu vou ter a minha energia aumentada, mais ainda, só que, olha só, é a quarta potência, não é isso? Então, é o caso do Sol, né? O Sol está muito quente, ele vai emitir muita energia, né? Fazendo nosso paralelo lá com a questão do efeito estufa, né? A Terra também se aquece e ela também vai emitir energia, só que ela emite muito menos do que o Sol, obviamente, né? Só que uma característica interessante é essa aqui, ó, desse gráfico que a gente pode observar. Aqui está o Sol, né? Destacado nesse gráfico. O Sol, quanto mais quente for o corpo, tá? Que está emitindo essa radiação, ele vai emitir, tá vendo? Aqui é o comprimento de onda, né? Que vai variando aqui de 0,1 até 100 microns, né? E aí eu vou emitir radiação em comprimento de onda diferente. Então, por exemplo, o globo terrestre, ou a gente, que está aqui em torno de 300 Kelvin, a gente emite radiação com esses comprimentos de onda aqui. Só para lembrar lá da física, tá? Você vai ter, essa daqui é a minha radiação visível, não é isso? Então, eu vou ter mais para o violeta o comprimento de onda menor e mais para o vermelho o comprimento de onda maior. Então, eu vou ter aqui, ó, bom, o nome já está dizendo, né? Infravermelho, né? Então, eu vou estar... essa radiação aqui, na verdade, está acima do vermelho. Normalmente, a maioria dos corpos aquecidos, a temperatura ambiente, né, eles vão emitir radiação nessa faixa. E aí a gente tem ainda, né, micro-ondas, a onda de rádio, por aí vai. Mas, normalmente, as ondas de calor, elas ficam daqui para cá, não é isso? Olhando aquele gráfico lá. E, claro, aí eu tenho o meu comprimento de onda visível, né, e o ultravioleta, raio-x e raio gama. Bom, raio-x é uma radiação altamente penetrante, né? A gente usa raio-x para verificar como é que estão os nossos órgãos internos, né? Então, ela penetra no nosso corpo, né? É extremamente nociva, né? Você vê que quem trabalha lá com raio-x está todo protegido de chumbo, né? Porque é carcinogênica, né? É um grande problema. Assim como a radiação ultravioleta. Na verdade, o comprimento de onda ele é muito pequeno, e essa radiação ela consegue penetrar nos nossos tecidos, tá? E aí ela pode induzir modificações do DNA tal, e levar a câncer, né? Então, por isso que a gente passa aquele monte de protetor solar, né? Justamente pensando nos raios ultravioleta. Mas se a gente voltar aqui, ó, e observar a nossa... Ó, aqui, se vocês olharem, né, tá aqui a maioria dos corpos que emitem radiação, né, visível. Desculpa, visível. Radiação à temperatura ambiente. Alguns casos, né, quando eu tenho um aquecimento maior, eu começo a ter corpos que começam a emitir radiação de uma cor diferente. Tipo assim, você vai aquecer uma barra de ferro, ela começa a brilhar. E aí ela vai começar você começa a ver ela, então ela brilha no escuro. É o quê? Ela está emitindo radiação. E aí ela está emitindo radiação num comprimento visível, justamente vermelho. Se você continuar aquecendo ela, ela vai ficar mais amarela, né? Esse normalmente é o limite para a maioria das substâncias que a gente conhece com ponto de fusão, assim, né? Se você for aquecer o metal. Mas você ainda tem lâmpada fluorescente, lâmpada incandescente, não é isso? A lâmpada incandescente, a maior parte da radiação dela, ela é normalmente mais amarelada, né? Você tem as lâmpadas fluorescentes que podem ter a radiação já visível, com uma temperatura um pouco mais alta, então a cor dela muda, vira mais próximo do branco, né? Que são as lâmpadas com temperatura maior. Mas o grande problema nosso é aqui, ó. Então, daqui para cá, eu tenho infravermelho. Aqui é o comprimento visível e do lado de cá eu vou ter os meus raios ultravioleta, né? E o raio-x, raio gama e por aí vai, que são bastante perigosos, né? Então, na prática, só retornar um pouquinho e aí fazer um paralelo com o que a gente estudou lá atrás, quando a gente falou na aula passada sobre o efeito estufa. O efeito estufa, ele é bastante interessante, por quê? Porque o CO2 na atmosfera, o metano, por exemplo, o que vai acontecer? Ele é capaz de absorver radiação num comprimento de onda bastante específico. Qual é o comprimento de onda que ele absorve? Ele absorve mais os comprimentos de onda
maiores, que são os infravermelhos. Então, a ideia é, o que acontece? Eu vou ter a entrada da radiação solar, né, em todo o espectro, né, tendo raios de onda, tenho a radiação de ondas curtas e radiação de ondas longas. O solo aquece e irradia calor. Só que como ele se aquece pouco, né, ele vai ficar o quê? No máximo aqui a 300 graus, por aí, 300 Kelvin, ele vai irradiar calor. Quando ele irradia calor, ele irradia predominantemente aonde? Com ondas longas. Então, essa radiação com ondas longas, ela é mais absorvida pelo CO2. E aí você tem o efeito estufa. A radiação, o calor emitido, ele não sai do planeta Terra. Então, é como se fosse um cobertor. E aí você tem a tendência desse aquecimento global. Então, na prática, o que acontece é que nós vamos ter todas essas radiações presentes na nossa atmosfera. Bom, eu tenho, então, os raios que são nocivos, né? Bom, os que são inofensivos, né? Na verdade, são aqui os do comprimento visível, né? E os nocivos e os muito nocivos. Todos eles são emitidos pelo Sol. O que vai acontecer, então, é que, observe esse gráfico aqui, tá? Esse gráfico aqui, ele vai mostrar aqui, no eixo X, ele está o comprimento de onda, tá? E no eixo Y, tá? É a minha intensidade de energia, vamos colocar assim, tá? A primeira curva que aparece, essa aqui, ó, a 50 km de altura, ela está mostrando o seguinte, a radiação que está incidente sobre a Terra. Então, o que é isso? Esse é a radiação que está chegando, está vindo do Sol para cá. Então, eu vou ter radiação de comprimento de onda, todos os comprimentos de onda. Aqui, ó, ela é nanômetro, tá? Então, eu vou ter radiação de todos os comprimentos de onda. Mas observa que quando eu meço a 50, né, eu tenho a minha aqui está mais ou menos a linha média, né, dessas emissões, eu vou medir a 40 e eu tenho, tá vendo, uma redução bastante significativa aqui de 40 para 50, não é isso? E aí, se vocês observarem, quanto mais eu desço na atmosfera, aqui a 30 km de altura, estou notando que nesse comprimento de onda específico, eu tenho um gap aqui de 250 nanômetros, tá vendo? E se eu descer mais, olha, 20, já tenho um gap ainda maior. Quando eu chego ao nível do mar, percebe que eu quase não tenho radiação menor do que 300 nanômetros, tá? 300 nanômetros, se a gente voltar para aquele gráfico anterior aqui, ó, tá? 300 nanômetros vai ser mais ou menos por aqui, assim, no meio do ultravioleta, tá? Então, o que está acontecendo? Eu estou tendo uma redução significativa da minha radiação ao longo da altura. O que causa essa redução, né? E interessante ainda, né? Eu posso notar que essa redução ela está acontecendo em comprimentos de onda bastante específicos, né? Então, olha só, bom, vocês já viram propaganda de protetor solar e eles colocam, né, os raios UVA, UVB e UVC. Na verdade, nenhum deles tem proteção para UVC, mas sempre tem lá, fator proteção solar tanto para garantindo proteção contra os UVA e UVB. UVA e UVB, né, são os comprimentos de onda um pouco maiores, eles ainda conseguem passar. A maior parte da absorção, elas acontecem de fato com os UVC. Então, a gente quase não tem raio ultravioleta C, que seria esse nos menores comprimentos de onda. A gente tem, sim, a gente encontra raio, esse tipo de radiação. Não sei se vocês já viram aquelas lâmpadazinhas que o pessoal usa, agora está usando com esse negócio de Covid, o pessoal está usando muito essas lâmpadas ultravioletas para esterilizar ambientes. O pessoal lá na China está usando para limpar os ônibus, né? Aqui no Brasil, o pessoal usa para esterilizar teclado. Aquelas lâmpadas, elas são bastante pequenas, né? E elas emitem justamente UVC, que é a radiação com menor comprimento de onda, tá vendo aqui, ó, entre 250 e 225, abaixo de 275 você já chama de UVC. Qual é o grande ponto dessa radiação? Ela o comprimento de onda dela é muito pequeno e ela é uma radiação muito penetrante. Então já tem alguns estudos que mostram até que se você expor por 15 minutos lá uma superfície lá com coronavírus, com raio, acho que não é nem 15 minutos, se não me engano, 5 minutos,
como intensidade específica de raios UVC, você esteriliza completamente aquela área. Ou seja, o que acontece? O comprimento de onda é tão fino que ele é capaz de penetrar no núcleo da célula e atacar lá DNA, RNA, desestabilizar toda aquela cadeia e inibe, e aí aquele DNA deixa de ser viável. Bom, isso acontece para vírus, para germes e para nós também. O UVC ele é extremamente carcinogênico para a gente, ele é muito perigoso. Então, esse tipo de radiação, se ele estivesse aqui presente na nossa superfície, dificilmente a gente teria viabilidade de vida na Terra, né? Inclusive, esse é um dos problemas quando se fala em colonizar Marte ou mandar homem para a Lua. É o quê? É como você vai lidar com a radiação. Não só aqui, no caso, com a radiação ultravioleta, mas aí também, quando eu falo nesses outros planetas onde não tem uma atmosfera bem desenhada, bem desenvolvida, bem de raio-x, que são extremamente nocivos para a nossa vida. Mas é interessante que a nossa atmosfera, ela gerou naturalmente ozônio por conta desse processo. Como eu falei para vocês, olha só, isso daqui é o que está chegando aqui na atmosfera, né? Então eu chego toda essa radiação ultravioleta. Nota que eu tenho toda essa redução entre o que eu tenho chegando na superfície, no topo da atmosfera, do que eu tenho no nível do mar. Então toda essa radiação, ela de fato, ela foi absorvida. Como ela foi absorvida? Bom, ela foi absorvida justamente pela nossa camada de ozônio. A nossa toda a espessura da atmosfera. Só que a concentração aqui, né, na troposfera, que é onde a gente vive, ela é bastante baixa, da mesma forma que a concentração nas camadas mais elevadas, ela também é bastante baixa. A gente chama, essas são as camadas da atmosfera, quando a gente vai falando de poluentes atmosféricos, eu vou falar para vocês com um pouco mais calma sobre isso aqui, mas ela é bastante elevada, tá vendo? Eu estou falando aqui de 120 quilômetros, ela ainda continua, né? Ela continua, por definição, até em torno de 300 quilômetros de altura, mas eu tenho aqui a troposfera, tá? Que é onde a gente habita, né? Então, a maioria dos nossos fenômenos, da nossa influência, ela está toda aqui concentrada na troposfera. Então, os poluentes que a gente gera, de maneira geral, eles ficam todos aqui na troposfera, que é essa camada de em torno de 10 quilômetros de altura. A troposfera, então, ela possui características bastante interessantes de concentração, que a gente está acostumado aqui, né? Aqui que tem o oxigênio, o nitrogênio e todos aqueles outros gases, e temperatura. Porque quando eu vou subindo na nossa atmosfera, eu vou tendo variações de temperatura bastante expressivas. Observa aqui, tá? Então, aqui, na parte de baixo da troposfera, eu tenho lá em torno de 20 graus Celsius. Quando eu vou subindo mais e mais e mais, a temperatura decresce substancialmente. E aí eu vou, tá vendo? Eu tenho lá em torno de 10 quilômetros, menos 50 graus, né? Então, não é habitável naquela região. Mas a principal característica não é essa variação de temperatura. Nota que aqui tem essas variações de temperatura que estão muito associadas aos processos que eu vou começar a falar já no próximo slide. Essa absorção de radiação pelos gases, tá? Mas a principal característica é justamente essa aqui, ó. A pressão vai caindo muito com a altura. Bom, quanto maior a pressão, maior vai ser o quê? A densidade, né? O ar é um fluido compressível, então eu vou ter o quê? Pressão maior, eu vou ter uma densidade maior. Então, o ar ele é suficientemente denso para a gente respirar aqui embaixo. Estão vendo que a pressão ela decai exponencialmente e aí a concentração começa a diminuir, né? Bastante significativamente. Tá vendo? Ó, aqui está o percentual da pressão, tá? Que eu tenho da pressão ao nível do mar. Por exemplo, na altura do Monte Everest, eu só vou ter 28% da pressão que eu tenho ao nível do mar. Por isso que você vê aquele povo que escala Everest lá com cilindro de oxigênio, né, para conseguir efetivamente respirar, porque tem muito pouco ar. Na verdade, aquele ar ali ele já é muito rarefeito, né? Se eu subir mais, chegar até 50 quilômetros, olha só, eu tenho 0,1% da minha pressão, né?
E aí, bom, o ar é compressível, né? Lembra disso, o que vai acontecer? A minha densidade vai ser muito baixa, né? Se eu subir para 90 quilômetros, eu vou ter 0,0001%. Quer dizer, a densidade lá para cima vai diminuindo. E aí, o fenômeno que caracteriza essa redução de densidade, ela tem a ver com a formação da camada de ozônio nessa altura. Tá? Basicamente, o que a gente já sabe sobre a formação da camada de ozônio é o seguinte: lembra que eu falei que o CO2 ele absorve, né, radiação de comprimento de onda mais longo, então as radiações infravermelhas. Na verdade, o que acontece? Ele, toda vez que uma radiação de comprimento de onda específico bate numa molécula, ela vai interagir com a molécula. Algumas moléculas, no caso do CO2, né, algumas moléculas, elas interagem com um comprimento de onda maior. Então, o que acontece? Ela tem um tamanho suficiente para interagir com a radiação naquele comprimento de onda. No caso do CO2, o que acontece? A radiação naquele comprimento de onda infravermelho, ela causa aumento ou agitação maior, um aumento de temperatura, tá, da molécula. Ela aumenta a agitação da molécula. No caso do ozônio, a interação é um pouco diferente. No caso do ozônio, o que acontece eu tenho as moléculas de oxigênio e de ozônio, por causa do tamanho delas, elas interagem diretamente com a radiação ultravioleta. E aí a radiação ultravioleta, no caso da molécula de oxigênio, ela é capaz de dissociar essa molécula. E aí essa dissociação da molécula, deixa eu mostrar, esse slide fica mais claro. A radiação ultravioleta, então, ela vai incidir sobre a molécula de oxigênio e ela separa os dois átomos de oxigênio, né? Os dois átomos de oxigênio, oxigênio atômico, ele não é tão estável assim, né? Então, ele está buscando fazer uma reação, não é isso? Então, ele se combina com outras moléculas de oxigênio, formando o ozônio. Então, essa reação 1 e 2 aqui, que estão mostradas aqui no slide, né? Então, para isso acontecer, eu preciso efetivamente ter radiação incidente para acontecer esse processo de dissociação, tá? Então, eu formo ozônio. Mas a parte interessante é que, da mesma forma que a radiação UV vai agir na dissociação do oxigênio molecular, formando oxigênio atômico e permitindo a produção de ozônio, ela também atua sobre o ozônio, né? Da mesma forma, porque, na verdade, ela vai trabalhar ali naquelas ligações entre os oxigênios da molécula. Então, ela vai atuar sobre a molécula de ozônio e também vai separar o oxigênio, que é a segunda parte da história. Então, a molécula de ozônio, quando a radiação ultravioleta incide sobre ela, ela também vai se separar, liberando um átomo de oxigênio livre. Esse átomo de oxigênio livre, ele pode, né, se encontrar ou com um outro oxigênio formando ozônio, ou encontrar-se com uma molécula de ozônio, e acaba destruindo essa molécula de ozônio, formando duas de oxigênio. Então, percebem que essas reações que eu estou mostrando aqui, elas têm o potencial de acontecer normalmente. Quanto mais oxigênio eu tiver num ambiente, e claro, e mais radiação ultravioleta, o que vai acontecer é que eu vou ter constantemente a criação e destruição molecular. Então, o oxigênio atômico é o átomo que vai ficar se movendo para lá e para cá. Mas eu vou formar ozônio, vou destruir ozônio, vou formar oxigênio molecular, vou destruir oxigênio molecular, e aí eu continuo com essa reação. E nesse processo, eu absorvo a minha radiação ultravioleta, desses dois conjuntos de reações. Então, notem, o que acontece aqui da atmosfera é bastante interessante. Por quê? Porque o que a gente observa é que nessa região específica, de altura ali, vamos dizer assim, entre 20 e 40, 20 e 50, é onde mais eu tenho ozônio. Então, eu tenho ozônio nas camadas superiores, mas eu também tenho ozônio nas camadas inferiores. O que vai acontecer aqui é o seguinte, eu vou ter, quanto mais alto eu tiver, né, eu vou ter mais radiação solar, né? Então, eu tenho mais radiação ultravioleta. E aí eu vou ter essa reação 1 e a reação 3, né? Que é a conversão do oxigênio em
do oxigênio molecular em oxigênio atômico e do ozônio em oxigênio molecular e oxigênio atômico, quanto mais alto eu tiver, mais radiação eu tenho. Então, essa reação, ela é, vamos dizer assim, muito importante. Mas eu não posso esquecer que a minha densidade diminui com a altura. Então, eu não tenho tanto oxigênio assim para essa reação acontecer. O que vai acontecer, então? Eu vou ter formação de ozônio? Claro que eu tenho. Em altas alturas, em altas altitudes? Tem. Então, eu tenho formação de ozônio. Mas a taxa de formação de ozônio ela não é muito elevada, por causa da baixa densidade. Da mesma forma, se eu descer demais, o que vai acontecer? Como a radiação ultravioleta ela está sendo absorvida, né, nas reações 1 e 3, gerar o ozônio, então, desde aqui de cima até lá embaixo, ela vai sendo absorvida. Quanto mais eu desço, menos radiação ultravioleta eu tenho. Então, eu tenho uma menor, vamos dizer assim, taxa de reação para as reações 1 e 3, a baixas altitudes. Eu vou ter muita abundância de oxigênio, né? Porque eu tenho, a atmosfera é muito mais densa, mas eu tenho pouca radiação. Quando eu subo demais, eu vou ter o quê? Eu vou ter muita radiação, mas eu tenho pouca densidade. Bom, só que tem uma região onde o balanço é perfeito, né? Que eu tenho uma região, quando eu chego entre esses 20 e 50 quilômetros, ou 20 e 40 quilômetros de altitude, o que vai acontecer é que eu ainda tenho oxigênio suficiente e aí tenho a minha presença de radiação. Então, o que vai acontecer é que eu vou ter uma taxa de reação 1, 2 e 3 bastante elevada. Então, se você observar como é a concentração de ozônio na atmosfera, o que nós vamos observar é que nós vamos ter, de maneira geral, um aumento de ozônio com a redução da altura, até um certo ponto. A partir desse determinado ponto, eu começo a ter uma redução da concentração de ozônio com a altura. E aí eu tenho justamente uma camada, essa camada que vai aí de 20 a 50, ou de 15 a 40 quilômetros de altura, onde eu vou ter o pico, onde acontece a maior parte da minha absorção da radiação ultravioleta. Essa ideia aqui, né, de formação da camada de ozônio, ela não era um mecanismo muito bem compreendido, mas a gente entendeu como ela funciona. E nunca foi um problema muito grande para a gente, por quê? Porque, como eu falei, a maior parte dos poluentes que a gente tem na atmosfera, eles ficam aqui na troposfera, que é abaixo de 10 quilômetros. Né? A gente não tem uma chaminé de indústria de 20 quilômetros, não. A gente tem chaminés baixas, ou a gente tem os aviões voando aqui nas camadas mais baixas da atmosfera. Então, a gente não precisaria estar muito preocupado com esse fenômeno natural que acontece lá em cima, 20, 30 quilômetros de altura. Bom, mais ou menos, né? Porque a gente não sabia que a gente fazia isso, mas nós acabamos descobrindo a destruição da camada de ozônio e o mecanismo de destruição da camada de ozônio. Como eu falei, né, a gente descobriu isso lá na década de 80, né, a gente percebeu quando o buraco da camada de ozônio estava se formando, e a gente descobriu que esse buraco estava totalmente relacionado às nossas emissões. E ele tinha muito a ver, os cientistas que descobriram isso acabaram ganhando o prêmio Nobel, né? A gente descobriu que essa destruição da camada de ozônio, ela estava muito relacionada aos clorofluorocarbonos, os CFCs. Esses caras, eles eram muito utilizados na indústria até a década de 90, quando a gente descobriu que eles eram o bicho-papão. Os CFCs, que são os clorofluorocarbonos, eles são a base de vários plásticos, eles eram utilizados para fluido refrigerante, na forma gasosa, para propelente de spray. Por que eles eram utilizados? Porque clorofluorocarbono, ele forma, na temperatura ambiente, na pressão ambiente, um composto altamente estável. Ele não se degrada. Então, como ele não se degrada, ele é inerte, ele não reage, ele é ótimo, porque quer dizer que ele não vai fazer mal à saúde, né? Se ele entrar em contato com você, ele não vai reagir com você, então ele é um composto inerte, tá? Ele não ia causar dano ambiental, porque esse gás vai ficar circulando aqui na atmosfera.
E por ele ser inerte, altamente estável, eu vou ter grande aplicação industrial, porque tudo que eu faço com ele vai durar muito, né? Isso era muito bom, isso era sempre foi muito interessante e ele foi amplamente utilizado. Mas aí vem o problema dele, porque a gente descobriu o seguinte, que justamente por ser inerte, lembra do gráfico que eu mostrei para vocês aqui sobre a nossa atmosfera? Então, a maioria dos meus poluentes ele fica aqui dentro da troposfera, né? E ele não caminha lá para cima, nunca. Por quê? Porque, na verdade, acontecem reações aqui na atmosfera, ele se degrada, ou ele se deposita. Então, ele fica na atmosfera, mas ele não fica tempo o suficiente, né, para caminhar até que em cima. Pensa assim, se eu tenho difusão, né, na atmosfera, difusão molecular, e eu vou emitindo sempre algum gás, gradualmente esse gás vai se espalhar por toda a atmosfera. Por exemplo, o CO2. Né? Então, eu tenho concentração de CO2, o CO2 é estável, ele vai se espalhando por todo o planeta. A mesma coisa foi acontecendo com os nossos CFCs. Até que o nosso CFC, o vento levou os CFCs principalmente para as regiões polares, tá? E aí, lá nas regiões polares, esse cara se acumulava e ele conseguia chegar nas camadas mais altas da atmosfera. Quando ele chegou nas camadas mais altas da atmosfera, a gente descobriu que aquele cara que era muito estável, né? A gente descobriu que eles, na verdade, se decompõem na presença da radiação solar ultravioleta. Basicamente, o que a gente tem é o seguinte: elas são muito estáveis, porém, elas têm um pequeno probleminha. Elas absorvem radiação, na presença de radiação ultravioleta, elas se comportam igualzinho às moléculas de ozônio, tá? Que vai acontecer que aquele clorofluorcarbono que era estável, ele já não vai ser tão estável assim. Então, quando a radiação ultravioleta incide sobre a molécula, eu vou liberar aquela moléculazinha de cloro. Bom, e aí se a química de vocês estiver em dia, vocês vão descobrir, vocês vão lembrar o seguinte, lembra daquele ciclo que eu falei para vocês, né, quando a gente estava falando do processo de geração da camada de ozônio, né, onde eu vou ter a radiação ultravioleta vai incidir sobre o ozônio, ou sobre o oxigênio, e vai liberar o oxigênio molecular. O oxigênio molecular, ele vai se encontrar com outro oxigênio, ou com oxigênio, desculpa, vai liberar o oxigênio atômico, né? Então, a radiação ultravioleta vai incidir sobre um ozônio ou sobre o oxigênio molecular. Vai liberar um átomo de oxigênio. Esse átomo de oxigênio vai lá, né, se combinar com o oxigênio molecular para formar ozônio. Isso é a base da formação de ozônio. Só que tem um problema. O átomo de oxigênio ele gosta mais do átomo de cloro do que de oxigênio. Então, eu tendo uma moléculazinha de cloro lá, nas altas altitudes, com a presença, então, do ozônio, eu vou ter que, olha só, o meu átomo de cloro vai roubar o oxigênio do ozônio. E aí eu acabei de destruir o ozônio, tá? E aí, a parte interessante é que o oxigênio, o oxigênio molecular, ele é mais estável do que o óxido de cloro. Então, olha aqui essa reação. Então, o cloro atômico rouba o oxigênio do ozônio, porque o ozônio não é tão estável assim quanto o oxigênio molecular, tá? Então, eu tenho a formação de óxido de cloro e de oxigênio molecular, certo? Só que o óxido de cloro, né, ele não é tão estável, por exemplo, quanto o oxigênio molecular. Então, o óxido de cloro ele também reage com oxigênio livre. Bom, então voltando aqui à nossa conversa. Opa, peraí, eu avancei em vez de voltar, desculpa. Então, eu vou ter o cloro livre roubando o oxigênio de um ozônio. E o oxigênio atômico roubando o oxigênio do óxido de cloro. Percebe uma coisa interessante com essa reação? Que eu tinha cloro livre no começo do meu processo. Eu fiz as duas reações, destruí uma molécula de ozônio e acabei com o quê? E acabei com um átomo livre de cloro no final. Resumo da ópera.
eu não apenas destruí uma molécula de ozônio, como eu também capturei um oxigênio livre que estava aqui, né? Bom, vamos voltar de novo, ó. Meu cloro estava livre aqui. O meu cloro roubou o oxigênio do ozônio. Pronto, destruiu uma molécula de ozônio. Mas eu tenho um oxigênio livre aqui. Lembra que o oxigênio livre é o que é vamos dizer assim, é a matéria-prima para a construção de ozônio. O problema é que o meu oxigênio livre veio aqui e se combinou com esse oxigênio que estava no óxido de cloro. Então, eu destruí 2 moléculas de ozônio nessa brincadeira, ou perdi, ou deixei de destruir uma e deixei de criar outra, né? E o meu óxido de cloro continua aqui. A melhor parte dessa história toda é que eu vou poder agora, o meu cloro vai poder fazer a mesma coisa. E o filme continua. Então, eu emiti a minha molécula de cloro, lá, né? Na verdade, eu emiti como CFC, ela era estável, né? Ficou aqui na atmosfera, levou anos e anos para chegar lá em cima. Quando ela chegou lá em cima, o que aconteceu foi que ela se dissociou por causa da radiação ultravioleta, né? E ela fica lá, na camada de ozônio, onde está cheio de cloro, cheio de radiação, cheio de cloro, desculpa, cheio de ozônio, cheio de oxigênio livre. Então, ela fica lá em cima, rodando, só destruindo a camada de ozônio. Isso é um problemão. Quando a gente descobriu que a gente estava fazendo isso, foi um pânico, né? Porque a gente percebe que a gente está emitindo alguma coisa que tem o potencial de ficar lá por muito tempo. Ah, vai ficar para sempre, professor? Não, não fica para sempre. De fato, existem outras reações, porque esse cloro pode sumir de lá, tá? O cloro pode... bom, primeiro, o cloro também pode descer, né? Mas esse é um ponto, mas não é isso que acontece. Tem algumas outras reações químicas que podem acontecer onde eu imobilizo esse cloro. Só que é muito devagar. Então, antes de fato do cloro ser imobilizado, eu faço milhões de vezes essa reação aqui de destruição da camada de ozônio. Então, uma moléculazinha de cloro tem o potencial de destruir milhões de moléculas de ozônio. Isso era um grande problema. Quando os cientistas descobriram isso, começou, então, uma grande discussão para tentar resolver esse problema. E aí vem o Protocolo de Montreal. O Protocolo de Montreal, na verdade, ele é lá de 1989. Imagina que no começo a discussão foi mais ou menos igual à discussão que a gente está vivendo aqui, né? Você viu que o buraco da camada de ozônio começaram a ver ele lá no comecinho da década de 80, né? E aí começa aquela história, né? E é isso mesmo? É o CFC que está destruindo a camada de ozônio, não é o CFC que está destruindo, aquela confusão toda, essa reação é verdadeira, não é verdadeira, como é que é isso? Nota que era um problema, né? Porque todos os aparelhos de ar-condicionado, todas as geladeiras, todos os equipamentos de refrigeração usavam CFC. Todos os sprays de cabelo, todos os sprays, na verdade, usavam CFC. Vários plásticos eram feitos à base de CFC. Você imagina os fabricantes de CFC, como é que deviam estar felizes com essa constatação, né? E aí, em 1989, os países se reuniram, né, inclusive o Brasil, e assinaram o Protocolo de Montreal, que a ideia era controlar as substâncias, né, controlar os CFCs, na verdade, reduzir a emissão. Bom, descobriram isso, né, mas eles perceberam que, na verdade, só reduzir não era o suficiente, né? Eles tinham mesmo que banir esse composto, né? E aí foi feito muito trabalho de pesquisa. Coincidentemente, os fabricantes de CFC se tornaram os fabricantes dos substitutos, né, dos RCFCs, e aí a ideia é que você altera a molécula, e aí você torna a molécula um pouco mais estável, você torna ela mais estável às radiações ultravioleta, e aí você consegue resolver o seu problema. Então, interrompe-se, né, no Brasil, em 1999, levou um tempinho, né, o protocolo foi em 1989. O Brasil, em 99, interrompeu a fabricação de freezers de geladeiras, né? Mas eles já tinham interrompido a fabricação de ar-condicionados um pouquinho antes, né? E, em 2001, o Brasil interrompe completamente a fabricação de qualquer tipo de aparelho novo baseado em CFC. Desde 2002 tem um plano nacional de eliminação, né, do CFC, que a ideia é o seguinte, tudo bem, eu não vou fabricar nada novo, mas esses equipamentos mais velhos que tem, o que eu faço com eles, né?
Então, eu preciso estar muito preocupado e muito consciente do que eu vou fazer com eles, como é que eu vou fazer, por exemplo, manutenção de um equipamento que usa CFC, né? Então, eu preciso, se eu vou desmontar um equipamento refrigerante desse, eu preciso ter os cuidados devidos para não emitir o gás. Então, eu preciso efetivamente capturar o gás e dar o tratamento devido, a disposição adequada para ele, né? Bom, o interessante é que essas ações, elas levaram à redução do nosso buraco da camada de ozônio, tá? Esse daqui, no caso, é a concentração de cloro na atmosfera, tá? E aí a gente observa aqui como ela vinha crescendo, né? E aí, de fato, a gente tem as nossas reduções. Esse daqui era o protocolo de Montreal original, essa era a previsão que se esperava, porque a gente estava falando simplesmente de quê? De redução. Em 1990 foi feita a revisão, onde os compostos realmente foram banidos, e em 92 foi feita uma nova revisão do protocolo, e aí aqui em 92, de fato, eles foram banidos. Aqui foi uma restrição mais séria ao uso. Então, o que a gente observa é que a gente tem, né, um aumento das concentrações de cloro até mais ou menos lá a década de 90, e depois a gente começa com uma gradual redução, que é o que a gente está vendo aqui, né? Então, a gente observa o quê? Que é previsto para em torno de 2060 o desaparecimento completo do buraco da camada de ozônio. De fato, o que já tem se observado não é bem isso. De fato, o que já tem se observado é que o buraco da camada de ozônio já praticamente ele vem se reduzindo e vem se reduzindo de maneira muito rápida, caminhando para o seu desaparecimento. Se vocês observarem aqui o que está acontecendo, é que, bom, de ano a ano varia, mais ou menos a mesma coisa que eu estava falando lá sobre o clima, né? Então, eu tenho uma tendência a longo prazo, mas eu não posso comparar. Entre um ano e outro, existe sempre aqui a variabilidade climática. Teve mais vento levando o cloro lá para o Polo Sul ou não, para a Antártica ou não, então isso tem essa variabilidade. Mas se vocês observarem, eu me livrei daquele nível perigoso lá de 100 e eu estou aqui começando a subir. O tamanho do buraco da camada de ozônio está diminuindo consideravelmente, e aí se espera a total recuperação antes já de 2040, para esse buraco sumir, não sumir totalmente, mas ele já voltar a níveis mais aceitáveis. Bom, estão percebendo o tamanho do problema? A gente descobriu o buraco da camada de ozônio lá em 1980, demorou quase que 10 anos para aparecer o protocolo de Montreal, em 1989. A gente, de fato, conseguiu parar de produzir geladeira, ar-condicionado e por aí vai, em 1999, quer dizer, quase 10 anos depois que assinamos o protocolo de Kyoto, e a atmosfera está se recuperando agora, né? Em 2020, disseram que tem algumas reportagens dizendo que foi um dos menores buracos da camada de ozônio dos últimos 50 anos. Então, a atmosfera ela está se recuperando, mas nós estamos em 2020 ainda com buraco de camada de ozônio aqui, né? Então, nota que a gente está falando de quê? De 40 anos, né? Para a gente conseguir resolver o problema, e fala em solução completa do problema em torno de 2040. Né? Então, a gente está falando aqui de 60 anos, de uma geração inteira, para a gente conseguir remediar aquele impacto que a gente não sabia nem que estava fazendo, a gente estava achando que a gente estava abafando aqui na história, né? Com um gás maravilhoso, né? O CFC, que era estável, não reagia, não causava mal à saúde, né? E aí a gente descobre toda a questão da presença do cloro na atmosfera e a destruição da camada de ozônio. O que é um problema enorme, foi resolvido com legislação e um acordo entre os países, como a gente pode resolver o problema. É justamente essa fase que a gente está agora, né, em mudanças climáticas, né? É um problema de escala global e é um problema grande porque, nota, se eu limito as minhas emissões de gases de efeito estufa, é a mesma coisa que o caso do cloro. Se eu limitar e você não fizer nada, vai dar ruim do mesmo jeito, certo? Então, o que eu preciso fazer é limitar e convencer você a limitar também. Alguns países da Europa já estão com uma estratégia diferente. Assim, eu vou fazer minha parte. Eu espero que você faça a sua. Então, eu vou te pressionar para fazer a sua. Né? Suécia, Noruega,
os países nórdicos, de maneira geral. A Europa, como um todo, está com uma política de mudanças climáticas muito mais agressiva do que o resto do mundo, né? Os Estados Unidos, o Trump foi eleito com uma discussão negacionista, aqui no Brasil também, né? A gente está vivendo esse momento, né, de negação de mudanças climáticas, essa coisa toda. Várias vezes você tem discussões no jornal de políticos falando que não existe e tal, quando a gente já sabe, a ciência já aponta que não é bem assim. Eu falei para vocês, né, que desde o século XIX, né, a Arrhenius já estava falando lá que que o CO2 tinha o potencial de causar o aquecimento global. Então, não é fato novo, né, mas o convencimento, a mudança da sociedade como um todo, ela demanda um tempo. E aí é um paralelo bastante parecido com a questão do ozônio. Por quê? Porque alternativas tecnológicas a um custo viável precisam surgir, né? Então, é um grande desafio para a humanidade nos próximos anos. Esses dois exemplos que eu dei para vocês são dois exemplos de impacto ambiental de escala global, né? Que a gente estava falando aqui, né? E esses caras, eles mostram exemplos de que nós, enquanto sociedade, vamos precisar discutir, né? Nós, países, vamos precisar discutir formas de sair dessa situação e remediar esse impacto que nós estamos causando, né? Mas, não, enquanto esses tipos de impacto, eles representam mais um desafio. Tudo bem, tem um desafio tecnológico, mas é um desafio muito social, um desafio muito político. A gente tem esses outros impactos de escala menor, que são os impactos de escala regional, escala urbana e de escala local, que fazem mais parte do nosso dia a dia de gestão, né, do município, gestão das indústrias, e aí eu começo a trabalhar bastante aqui nessa parte aqui com os processos de engenharia e com como eu vou explicar, e com as peças de legislação para fazer efetivamente o controle desses impactos. Então, toda a legislação ambiental, seja brasileira quanto de outros países, normalmente você, à luz da ciência, como eu mostrei esses dois exemplos, né, tanto do caso de efeito estufa quanto do caso do ozônio, você estabelece limites de emissão para determinadas substâncias que vocês consideram, que são consideradas potencialmente nocivas. Sejam poluentes atmosféricos, como eu falei do caso do CO2, sejam efluentes hídricos, que você vai lá descartar no esgoto, metais pesados ou mesmo matéria orgânica, né, que você vai descartar nos corpos hídricos, ou resíduo sólido, né, que você precisa dispor de maneira mais adequada. E aí, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês exemplos aqui de impacto ambiental de escala urbana. Agora, a gente vai falar um pouquinho de escala urbana e de escala local. A gente vai falar um pouquinho sobre outra questão ambientalmente preocupante, né? Que é, de fato, como a gente faz a gestão das áreas urbanas e, efetivamente, a nossa concentração excessiva, né? Se vocês, esse é um slide aqui baseado nos dados da ONU, né? Vocês observam aqui, os vermelhos, as bolas vermelhas são as megacidades, né? Mas o mais importante, bom, tem várias espalhadas pelo mundo, mas o mais interessante é esses gráficozinhos que estão aqui embaixo, e a gente discute eles na aula passada. Na aula que vem, desculpa. Isso daqui é a distribuição entre população urbana e população rural. Estão vendo que nos países na região menos desenvolvida, ainda tem uma parcela interessante, uma parcela grande de população rural. Quanto mais desenvolvida, eu vou ter uma população rural menor. Mas o mais interessante mesmo é que em todas as regiões, o que está acontecendo é uma inversão. A maior parte da população está migrando, de fato, para a nossa região urbana. E aí a gente começa a ter problemas como esse. Mas isso a gente vai discutir na nossa próxima aula.